Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma live do Espaço Guia. Jesus Cristo, Krishna, Rama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Irineu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Estamos aqui de novo, já falamos semana passada, mas estamos de novo. Eu, Luiz Henrique, Milane, para falar mais uma vez para vocês sobre algum tema que hoje, por sinal, é autorrealização, Já teve um vídeo falando da autorrealização do grupo, Então, que é como a gente mudou, que era um centro espírita, para um grupo universalista. Esse vídeo, o editor, que é o Gerson, depois ele deixa o link. E você vê esse vídeo no canal do YouTube. E a gente já pede você, que para que mais pessoas vejam, compartilha o vídeo do YouTube, do Facebook agora live, segue a página, vai no canal do YouTube, segue o canal do YouTube, isso dá uma ajuda pra gente e faz a mensagem chegar a mais pessoas também, E hoje o tema é autorrealização, Nossa, individual de cada um, Só que não adianta a gente falar, contar as histórias de cada um e tal, se a gente não explica antes o que é autorrealização, E a melhor parte, o que é? Agora eu pergunto para você, o que é autorrealização? O que é para você a autorrealização? Se você quiser, pode deixar nos comentários. E a melhor parte de tudo isso não tem uma resposta certa ou errada, O que é autorrealização? Depende. Para mim é uma coisa, para ele é outra. São caminhos diferentes, mas tem uma coisa certa. O lugar é o mesmo, a chegada é o mesmo. Igual o Gandhi fala, Só que ele usa esse contexto para religiões, Todas as religiões são caminhos diferentes para o mesmo lugar, que é Deus. Só que são caminhos diferentes. A autorrealização é a mesma coisa. Há meios diferentes para chegar, porém, o final é o mesmo. E essa que é a maravilha do universalismo, Que o universalismo contempla todas as visões, todas as religiões, então não tem o certo nem o errado. São caminhos e todo caminho que leva ao bem, que leva a Deus é válido, então a gente agrega e estuda. Hoje a gente vai falar baseado mais na visão oriental, que é a que o grupo aqui, a maioria adota, Que é a visão de autorrealização segundo os orientais. Porém, que já também é dita por Jesus e todo o povo aqui também ocidental. É importante isso que você falou agora, porque todo o contexto oriental, se a gente buscar na Bíblia, no Evangelho, a gente vai achar, talvez por ser dito, a Bíblia ela é escrita em metáforas, mas você vai achar ali sempre uma coerência, dos ensinamentos dos orientais, seja lá qual for deles, e uma concordância com aquilo que Jesus fala, é a mesma coisa. Exatamente. Sempre, inclusive, a gente vai tentar, no momento que ele está falando, trazer algumas correlações, Porque a única coisa que a gente usa, está falando mais no caso dos orientais, é porque todo o trabalho feito pelos mestres orientais, as consciências crísticas, eles trazem muito na primeira pessoa, e isso dá um empoderamento maior, Ele fala de você, para você, com você, Então isso faz com que a pessoa, eu acho que se mobilize mais, ou se sinta mais tocada talvez, Eu posso até falar, porque como eu acompanho o grupo já há um bom tempo, eu posso observar a evolução das pessoas, como elas modificam a fala, Eu até achei interessante essa semana, conversando com uma pessoa, e a mãe dela, ela estava me falando que a filha dela falou para ela que estava com problema, estava com uns conflitos lá, E ela falou assim, mas como que você pode estar assim, se você sabe que você é uma filha de Deus e amiga pessoal de Jesus? Exatamente. Então você tem uma fala de empoderamento, eu acho muito bacana isso. Isso dá uma força maior até para o sistema do reforçamento positivo do cérebro, se podemos dizer assim, falando um pouco no comportamental, na linguagem comportamental,
isso traz um reforçamento positivo para o cérebro, de acreditar que ele pode fazer. E cada vez acontece mais vezes. Cada vez acontece mais, e eu posso observar no grupo, né? Eu acho que como eu sou um facilitador de grupo, eu observo cada vez mais uma propriedade mais coerente, mais confiante, mais atuante, de uma ordem subjetiva de cada um, logicamente, e com esse reforçamento, atingindo um objetivo maior, e a gente que observa de fora, a gente percebe muito claramente o quanto isso tem ajudado o grupo que a gente faz parte. Sim. Mas eu só interrompi para você tá. poder respirar, pode falar. Não, tá certo. Pode seguir a linha que você estava. E uma coisa que você falou, que a mensagem é a mesma, só muda o mensageiro. E cada mensageiro fala de um jeito. Como eu vou falar de um jeito, ele de outro, o Gerson de outro, Simone de outro. Um dia vocês vão conhecer eles, que a gente fala, mas a Simone vocês já viram na quinta. Né? Outra coisa, gente... O Gerson viu semana passada, não foi, Gerson? Não. Não fez parte. Então, vai ter esse evento, essas lives do nosso, nossa autorrealização, que vão ser feitas em várias etapas. Hoje a gente vai focar em falar o que é a autorrealização, e nas outras semanas a gente conhece, vocês vão conhecer as pessoas, a gente chama, faz perguntas e tal, aí você conhece um pouco a vida de cada um. A gente vai ficar íntimo de vocês. E aí você quer falar alguma coisa? Você vai falar sobre os... Então... Os tópicos, Os tópicos, que nem só de pão vive o homem, precisa de roteiro. E uma coisa que é visto em todo mundo, né, que a autorrealização segue, é o primeiro momento que até a psicologia fala isso, que a primeira coisa é o reconhecimento. Então, a pessoa reconhece, ela sente ali que ela precisa ser uma pessoa melhor. O que eu quero dizer com isso? É ajudar, é o despertar, é o reconhecimento, é aquele estralo que dá em toda pessoa fala, mas eu tô com uma vontade de ajudar. Não, hoje tem várias pessoas que falam isso e é maravilhoso. Hoje, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa melhor. Né? E é isso, o começo está aí, o despertar, o começo está exatamente aí, né? Que é o reconhecimento. E aí você vai caminhar com o bem. E está numa fase muito despertar de muita gente, né? Sim. Eu visto pessoas aí cada vez, de todas as religiões, falando desse despertar, cada um de uma forma, né? Cada um de uma forma diferente, né? Tanto que já foi dito por várias pessoas e é dito até às vezes como piegas a transição planetária que está acontecendo, que é um momento de despertar, né? E aí, essa pessoa, quando ela tem esse enfoque, né, esse gira-chave, né, que tem aquela chavinha no cérebro, gira assim, e passa, agora é o momento do bem, né, vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer o bem, ela começa a viver nisso. Perdão, tô olhando pra cá. Você começa a viver no bem, então, você começa a fazer isso, movimentar energia para isso. E o que te leva a isso? Um pré-estágio, né, do começo da jornada, né? Que tudo se passa uma jornada, gente. A jornada que Buda fez, a jornada que Yogananda fez, que Jesus fez, que São Francisco de Assis fez, é uma jornada que todo mundo faz e a gente também faz a nossa, cada um no seu tempo. Que é o quê? A paz. É você ter noção, eu quero paz. Então você vai sentir a paz. E é exatamente isso o próximo estágio, a próxima fase, né? Que é você, eu quero ter paz, eu quero viver em paz. É deixar o velho, né? O que é o velho? Brigas, reforçar a briga, tá lá em discussão, tá tendo uma discussão em família. Política, futebol, religião. Se preocupar em convencer o outro, de discutir de religião, futebol, política. Novela, filme. Novela. Não, porque esse filme é melhor que esse. E briga por causa disso. E quando você abre mão disso para ser feliz e para viver em paz, é quando você decide verdadeiramente deixar de ter razão, se preocupar em ter razão, e agora você passa a se preocupar em ter paz. É esse o momento. Você está preocupado com a paz. Esse é um ótimo ponto, né? É um ponto start que você se preocupa com a paz, no bem, no amor. Você está preocupado com isso, né? Sure. E aí,
você vai evoluindo nessa sensação de paz, de amor. Vocês viram que eu virei, né? Sensação de paz e amor. E aí, quando você está nesse estágio, que é um estágio leve, que é um estágio ali, preocupado com o bem, vivendo em paz, não está brigando nem nada, vem uma sensação que muitas pessoas sentem, eu acho que vocês podem estar sentindo isso. Se vocês estão sentindo, comenta aqui que falta algo, né? Não é uma sensação ruim, mas pode ser um pouco desconfortável no começo. Falta algo, né? Às vezes até parece uma crise existencial, né? Exato, que já foi falado. A pessoa não sabe se tá bem, se tá mal, se... né? Tô estranho, tô diferente, tô isso, tô aquilo, né? E tem um vídeo no canal falando disso, então vocês podem acessar lá. Eu tô seguindo aqui. Ah, tá seguindo. Tô seguindo. E aí, né, você vai... A crise existencial, falta algo, né? O que falta? Às vezes a pessoa nem sabe o que é, né? Exatamente, que um monte de pessoa pode sentir isso. Tô diferente, falta algo. O que falta? E é aí que é o momento que você vai numa busca, ali começa a busca. Mesmo que seja inconsciente, começa essa busca pelo amor, pelo equilíbrio, né? Pela meditação, se você gosta, começa a busca, começa a meditação, começa a amar, né? Ah, eu não consigo meditar, mas eu vou sentar aqui, eu vou amar, eu vou praticar o amor. Ó, 2 horas aqui, só vou praticar o amor, né? Começa essa busca. Equilíbrio, eu vou ficar em equilíbrio. O símbolo do Yin Yang, vocês já viram lá? Né? Que tem o branquinho, o preto, o branco no preto, o preto no branco. Então, né? Isso, equilíbrio, o caminho do meio, né? Começa essa busca. E o que essa busca leva, né? Conforme você pratica. Tudo isso é tempo, gente. O que eu tô falando não é coisa de uma semana é isso, uma semana é outra semana é outra, e aí tá meditando e levitando igual o Buda, né? Ou Jesus. Não é assim, tá? É um tempo, é uma jornada. E o que é? Né? O que chega? Você chega num repouso, né? Um repouso da mente, né? Um repouso do cérebro. Ah, você fala, eu tô tão em paz hoje. Você pensa melhor, né? Você raciocina melhor. E isso é cientificamente comprovado, né? Que a meditação, o em paz, o relaxar, né? O focar no agora faz bem, né? Faz bem. Então, você pensa melhor, você sente que a turbulência, né? Que você sente isso, eu tenho certeza. A mente fica agitada, tem dia que não para. Você vai dormir e fica um turbilhão. Parece que um Boeing tá passando do lado, né? E é isso. Você vai chegar ao quê? Repouso. A mente vai repousar. Então você vai ficar em paz, né? Você já está em paz, você está buscando, você está em repouso. E, gente, não dizem que mente vazia, mente vazia é a oficina do diabo? Mente calma é a oficina de Deus, tá? Mente calma é a oficina de Deus. Então, conforme você está em calma, repouso e tal, né, o próximo estágio, a manifestação divina, a manifestação de Deus, né? E é esse momento que você começa a ter contato com Ele, você começa a ter suas perguntas respondidas, nem que seja verbalmente, igual eu tô falando, não precisa vir uma voz do além falando, mas você sente ali, eu tava precisando de um emprego, aí você vê uma oportunidade ali, e aí você sente ali, é lá dentro, é tudo dentro de você, é o universo debaixo da sua pele, você sente. É a resposta de Deus ali. Você sente a manifestação dele na sua vida. Você vai ver aonde ele já te ajudou, né? Ele está sempre junto, então você vai vendo, você vai identificando isso, né? Que é certeza que agora, como eu estou falando, alguém tá, ali, Deus pode ter agido ali, ou lá, ou lá, certeza. E aí, o que é? Você entrou nesse contato e agora, quase no último estágio ali, mas eu vou ir parando por aqui que depois ele vai entrar, que eu vou falando de uma forma mais simples, depois ele entra de uma forma mais... Você tentou meio que classificar, né? Então você classificou aí em quase 10 itens, né? Meio que um cronograma. Sim, para algumas pessoas podem ser mais fácil, né? Com outros mais difíceis. Para outros mais difíceis, por isso que a gente vem fazer o oposto. Eu venho fazer em tópico, ele vem, né? Aí vocês vão ver. Como que você classificou? Você podia até, se você quiser, eu acho que seria até legal você ler essa classificação aí. Posso ler? Assim que eu acabar, eu já leio ela.
Porque assim a pessoa de repente fica, dá a impressão que está tudo aberto, né? Mas não é, você fez uma classificação. Fiz uma classificação. Eu acho que para algumas pessoas que têm uma mente mais cartesiana, né? Ela gosta de uma ordenação, então talvez seja interessante. A pessoa eu abranjo a mente cartesiana e ele abrange o outro lado. A gente é os polos. E aí, pelo final, você vai ter intimidade com Deus. E aí, você vai ter essa intimidade com Deus de conversar, de viver com Ele. É uma coisa que já tem uns vídeos no canal também que fala disso. Você vai estar vivendo com a presença divina, com a presença de Deus. Todo o seu dia vai ser você sentindo Deus e fazendo com Ele. E após isso, sinais do despertar, sinais do autorrealização, que é a expansão da consciência. Você começa a ter expansões de consciências e experiências maiores. Que isso a gente vai pegar um dia para abranger só isso, tá? Então calmem. E agora eu vou fazer a listinha para os cartesianos. Tá falando do Samadhi, né? Do Samadhi, você quer? Não, só coloque os 3 níveis de Samadhi, para as pessoas, existem 3 níveis, sim, né? Que às vezes as pessoas que têm conhecimento mais profundo, ou talvez já entrou em Samadhi, sabem do que a gente está falando. Exatamente. Tem o Samadhi, que é conhecido como Samadhi, Nirvana, experiência consciencial, experiência divina. E tem, né, vocês já ouviram falar em Nirvana, não é a banda, hein? Não é a banda, é o negócio do budismo, se eu não me engano. Não, oriental, os orientais. Oriental. O Vedanta, todos falam a mesma coisa. E há 3 tipos de Samadhi. Então calma, você que já teve um, tem mais 2, fique em paz. Né? Tem o Samadhi, o primeiro, né? A gente vai abordar mais a fundo, mas é o primeiro, que é mais curto e mais frágil de quebrar ali. O segundo, que já é parecido com esse, mas ele dura mais tempo. E mais profundo de expansão. E o último, que é, cara, Jesus ali, Buda, Krishna, tá no nível deles, entendeu? Então, há esses 3 níveis, né? Acabamos a parte cartesiana, então eu vou contemplar vocês com a listinha, né? Que a gente vive de roteiro também. O que é para cada um, né? Que foi o que a gente falou, identificar o que é para cada um e tal. Contemplação do universalismo, a gente falou que o universalismo contempla tudo, então não tem certo e errado, cada um tem o seu jeito e a sua jornada de fazer isso, lembrando que a explicação aqui foi focada no meio oriental, tá? O início pela paz e comunhão com Deus, então você está na paz, no amor, vivendo isso, né? A sensação de falta ou algo, né? Que falta algo, tem algo além, você vai buscar isso, seguindo a busca incessante pelo amor, meditação e equilíbrio, né? 6. O repouso da consciência. 7. Busca pelo contato divino. 8. A intimidade com Deus. 9. Os sinais de expansão e despertar. E 10. Fechou no 10 ainda. O Samadhi. Isso nem foi de propósito. Fecha no Samadhi. Acaba de abranger a consciência cartesiana, explicando de um jeito também mais simples, né? Agora, todo certo. Então, pessoal, você já me conhece, sou Milani, a gente já tem feito várias lives, né? E a gente achou interessante essa questão da jornada, porque nós podemos dizer assim, a busca, né, do ser, e depois das nossas experiências, o que nós estamos falando a maioria das coisas, ou parte das questões, em experiências pessoais, não são crenças, né, são vivências que nós temos. E algumas delas já estão no canal, outras serão colocadas futuramente. E a nossa proposta, né, não é convencer ninguém a mudar de religião, ninguém a nada. A nossa proposta é reflexão, fazer com que as pessoas reflitam, pensem, né? Porque são questões muito simples que é dito, né? Que há tempos atrás, talvez mesmo se eu ouvisse isso alguns anos atrás, eu acharia estranho tudo isso, mas depois de algumas experiências, de algumas vivências e algumas comprovações, isso foi nos levando a uma modificação. E a gente vê isso porque nós estamos ligados a um grupo e a gente vê isso acontecendo com várias pessoas. Então, uma questão às vezes é que a gente nunca pensa às vezes, né? Qual é a nossa identidade espiritual? A gente tem um RG lá que mostra a nossa identidade, a profissão, um monte de coisa. E aí a nossa identidade espiritual?
Se nós somos espíritos, nós precisamos ter uma identidade espiritual. O quanto nós somos espiritualmente, né? E uma outra questão, como a gente pode viver na Terra 50, 100 anos, aí depende da vivência, né? Como a gente pode viver 50 anos, 100 anos, sem conhecer o nosso Pai que é Deus, que nos criou, né? Ah, mas Deus foi depois de morto. Nossa, será que é isso mesmo? Se a gente pegar a própria Bíblia, a gente vai ver lá um monte de profetas lá que tiveram essas experiências com Deus, que veio Deus e falou, e veio Deus, e veio o anjo de Deus. E por que agora ficou tão mítico, né? Essas experiências pessoais, né? Então que Jesus vai voltar. Então quando a gente começa a analisar, quando você começa a conhecer os seres crísticos e começa a conversar com eles pessoalmente, você começa a ver uma questão diferente. E a gente vai vendo como que ela acontece nas pessoas, né? Esse despertar da consciência. Me vem à mente agora aqui, vou falar de uma pessoa do nosso grupo, né? Eu já pedi mentalmente autorização para ela, ela já falou que pode, né? Uma pessoa que tem mais de 50 anos de idade, uma pessoa que tem uma vida comum, né? Nem ia no espaço lá, fazer participação do grupo. E aí um certo dia lá, ela por algum motivo resolveu ir, né? E ela estava lá no centro e tinha um dos amigos nossos que estão aqui hoje também, conversando conosco, o Dr. Zaider, né? E o Zaider estava falando sobre um assunto e ele falou assim, o que impede você de conhecer Deus? Aí essa pessoa se escutou e falou, é verdade, né? É uma pessoa até bem cartesiana. Ela falou, o que impede você de conhecer Deus? E isso ficou na mente da pessoa. E aí ela começou todo um processo, né? Iniciou a jornada dela. Hoje ela já está bem melhor, né? Isso de uns meses para cá. E virou uma chave na cabeça dela. Hoje ela é outra pessoa, né? Por quê? Porque ela ouviu o que impede você de conhecer Deus. E aí nós podemos fazer essa pergunta para você que está nos vendo hoje, nos ouvindo amanhã, daqui 10 anos talvez. O que impede você de conhecer Deus? Qual é o obstáculo? Né? Então, esse movimento que nós fazemos de autorrealização, porque se existe algo que nos realiza, se vocês pesquisarem, os que se manifestaram, os que escreveram, ou que foram escritos sobre ele, porque Jesus mesmo não escreveu nada, mas foi escrito sobre ele, todos os avatares são avatares porque eles têm intimidade com Deus. E como que eles fizeram isso? Né? Jesus mesmo, se a gente pegar um pouco a história bíblica, ele foi lá, foi batizado e tal, aí ele vai para o deserto, fica lá 40 dias e 40 noites, né? A Bíblia diz que ele ficou lá discutindo, né? Não sei se ele discutiu, se ele ficou conflituando lá com o demônio lá, aí depois ele voltou para a civilização, aí ele voltou para a civilização e começou o trabalho dele. Podemos entender, embora já aos 12 anos lá, ele já estava discutindo lá com os sacerdotes da época, lá sobre, lá quem leu a Bíblia, quem conhece a Bíblia, fala lá que ele estava lá com 12 anos e discutia com o sacerdote assuntos do pai dele, né, que já eram coisas de Deus. Então, lógico que ele já era diferenciado desde criança, mas se você pegar o Yogananda, por exemplo, o momento da transição dele está em torno de 14 anos, 15 anos, né? Que ele tem a primeira experiência dele com Deus. Você pega Sai Baba, Babaji, Buda, né? Buda ficou lá 8 anos, Babaji ficou lá um tempo também, não me lembro. Então todos eles tiveram uma jornada. E o que a gente está compartilhando com vocês? Como diz, longe de nós querer convencer ninguém a nada. A gente quer dizer assim, gente, existe isso e você pode se beneficiar disso. Porque nós estamos falando do que nós já nos beneficiamos, né? E dizer para as pessoas que dá para viver em paz, dá para ser feliz, dá para conhecer Deus, porque eu acho que seria uma incógnita um pai perfeito, bom e justo, nos criar e depois se esconder de nós, né? Eu acho que não há coerência nisso. Eu acho que hoje não cabe mais.
Então, da mesma forma que até 1500, quase 1600, aí a Terra era plana, porque a religião, a igreja, não deixava que a Terra fosse redonda, porque quem falasse que era redonda morria. Vocês conhecem a história de Galileu. Então, talvez seja o tempo agora de nós deixar de pensar que Deus é depois que a gente morre, ou é só quando você está doente, ou é só para os líderes religiosos. Então, eu acho que dá para falar hoje, Deus é para quem quer. Né? Eu acho que a pessoa que tem bom senso, ela não precisa ter estudo, né? Porque a alma sabe, a nossa alma, não o cérebro, porque o cérebro só sabe, gente, o que o cérebro vê e ouve. O cérebro, vamos pensar que o cérebro é uma máquina, uma filmadora. Então tudo que vê e filma, o cérebro tem registro, é aquilo. A alma não. A alma, né, ela é muito mais extensa do que o cérebro. Por exemplo, se vocês colocarem 100 pessoas na frente de vocês que vocês nunca viram, e você olhar para cada uma delas, você vai olhar se a pessoa gosta, se não gosta, se é mais ou menos. Por que nós temos essa leitura, essa sensibilidade? É porque a alma reconhece quem está ali na frente. O cérebro não. Né? Então é desse lugar que nós estamos falando da alma. Logicamente que a expressão da alma passa pelo raciocínio. Mas nós estamos falando da essência, da fonte criadora, de onde nós viemos, da parte divina em nós. E isso que nós estamos falando, esse Deus, essa jornada, essas realizações, elas não estão fora, né? Portanto, a gente tem colocado várias vezes, né, que todos aqueles que estão felizes porque as coisas de fora também, porque tem bastante dinheiro no banco, porque tem beleza, porque está confortável a vida, pode se preparar que você vai ter decepção, né? Se a paz não estiver dentro de você, se ela não for tua, lá da alma, se ela não for uma coisa da alma, ela logo muda, porque um dia você envelhece, um dia você fica doente, né? Eu já tive oportunidade de de ter na minha frente pessoas, né, pacientes, chegar a falar assim: eu tenho dinheiro, eu tenho uma família, eu tenho tudo que eu preciso, posso comprar o que eu quiser, posso viajar para onde eu quiser, posso gastar, né, uma quantia significativa por mês, que por 100 anos isso não vai acabar. Só que eu estou no fundo do poço. Então, a gente nota que quando vai chegando a idade, tudo aquilo que nos deixava feliz, né, carro, dinheiro, beleza e tal, começa a mudar. Então nós estamos falando da jornada da autorrealização, porque as pessoas que conhecem Deus, as pessoas que conseguem essa jornada, né, eu posso dizer para vocês, eu desde criança tive essa busca, né, eu fui desde 6 anos de idade, já tive algumas experiências, então faço uma busca meio que inconsciente, como disse o Luiz. Mas depois que eu conheci o Yogananda em 2015, que eu tive uma experiência pessoal com ele, e ele me falou que ia me ajudar a realizar essa jornada. Isso ele fala para todo mundo, quem quiser ler um pouco, pesquisar um pouco sobre isso, ele fala, né, se você quer minha ajuda, peça minha ajuda que eu vou ajudar. E eu tive várias pessoas que tiveram essa busca, né, que pediram a ele, que se afinizaram, porque é uma questão muito de afinidade, tá, gente? A gente já falou isso acho que no outro vídeo, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas todos nós temos uma afinidade. Tem gente que tem afinidade com Nossa Senhora, e não tem tanta afinidade com Jesus. Outro tem com Jesus, outro tem com Deus, outro tem com Santa Rita, outro tem com São Francisco, outro tem com Krishna, com Buda, com Baba. Então nós temos, como nós somos reencarnacionistas e temos conhecimento disso, para nós é muito comum. Eu vejo as pessoas, os pacientes, às vezes, eles falam muito disso, as pessoas do grupo falam muito disso, né? Eu sou mais ligado em Nossa Senhora, outra é mais ligada. Então, veja, eu acho que isso é um grande sinal para você. Eu gostaria de compartilhar isso para você, preste bastante atenção. Porque eu estou falando, por exemplo, no caso do Yogananda, porque eu tenho uma ligação muito forte na linha oriental, né? Tenho histórias ligadas a isso. Então, foi muito fácil para mim. Mas, de repente, você é muito ligado com Nossa Senhora, com Santa Rita, né? Eu acho que seria até interessante fazer essa pergunta para você. Até eu vou fazer essa pergunta. Gerson, quem você é mais ligado? Francisco de Assis. Gerson, por exemplo, é mais ligado com Francisco de Assis. Luiz, com quem você é mais ligado? Jesus. Luiz é mais ligado com Jesus. Maiara, você é mais ligada com quem? Nossa Senhora. Maiara é mais ligada com Nossa Senhora. Simone? Maria. Maria, mas então, o que acontece? Como você tem
dentro de você, eu até fiz essa enquete aqui, com certeza o grupo que está vendo, que está assistindo, cada um vai lembrar. Então... E falem aí, né? Comentem aí. Pode comentar, pode falar. Depois no finalzinho a gente fala. A gente dá um tempo no final, faltam uns 10 minutos, já se tiver alguém para fazer, para falar, a gente pode, né? O que eu gostaria de partilhar para vocês? Por quê? Porque o Yogananda, o trabalho dele foi tentar trazer a espiritualidade do Oriente para juntar com a evolução tecnológica do Ocidente, né? Unir as duas coisas, porque a Índia vive um estado muito paupérrimo de pobreza, de recursos, vamos falar assim de uma forma geral. E os Estados Unidos é muito bem desenvolvido nisso, então ele foi preparado durante 50 anos antes dele estar vindo. O mestre dele já falou, eu vou preparar, né? Aliás, o mestre do mestre dele falou, eu vou preparar uma pessoa, vou te mandar para você mandar lá para o Ocidente, para poder levar a espiritualidade da Índia para o Ocidente, para fazer uma junção. Então todo o trabalho do Yogananda é exatamente isso, unir o hinduísmo ao cristianismo, né? Então ele não é sectário, ele não fala da A ou B. E como nós temos uma conexão muito forte com ele, né, e com outros amigos da espiritualidade, então eu estou pedindo para falar isso para vocês. Qual é a sua linhagem? Com quem se sente mais forte? Eu sinto mais forte com Santa Rita, com nosso... Então, procure nesse ser com qual você é mais conectado e peça a ele ou a ela, né? Porque no caso tem muitas mulheres que são avatares aí, né? Embora a turma fala anjo da guarda, né? Mas tem muitas anjas da guarda, né? Seria um machismo nós falarmos disso, como é um machismo falar que Deus é homem, né? Então, porque Deus, se vocês pesquisarem mais a fundo, a gente vai encontrar, né, em outros segmentos aí, o Deus no masculino e no feminino, né? Mas não é o nosso tema agora. Mas eu acho que é um tanto machista falar que Deus é homem, a gente sabe que o homem não cria nada, né? Quem cria é o feminino, né? Mas não é a nossa proposta. Mas voltando à nossa questão, então veja, a que linhagem você é mais forte, quem você se sente mais presente na tua vida, no lado espiritual, e peça para esse ser, né? Como falar para Deus, como que o Senhor pode me criar? Primeiro sem perguntar se eu quero ou não. Se o Senhor é amor, não pergunta, cria. Joga você no mundo. Aí se cai nesse negócio aqui que chama terra. Ainda bem que, graças a Deus, nós estamos no Brasil. Nós temos que agradecer a Deus só de ser brasileiro, né? Cuba, né? China, né? Afeganistão, Irã, esses países aí. Se nós estivéssemos lá, vocês imaginem só como é que seria a nossa vida, né? Não poderia nem estar fazendo live aqui, porque estariam, né, bombardeando a gente, não tem liberdade para isso. Caiu na porta ali. Então, só de ser brasileiro, eu tenho que agradecer a Deus. Mas não há coerência se Deus nos criou jogar aqui e largar aqui para sofrer a vida, a luta. Todo mundo sabe a luta que enfrenta aqui na Terra. Então, primeiro, existe um propósito em estar na Terra. Por isso que a gente já falou, acho que nas outras lives lá, né, que isso vai ajudar vocês também, para quem não viu nossas lives anteriores, mas nós temos assim alguns mantras importantíssimos para ajudar o nosso dia a dia, que é: quem sou eu? Pedir para Deus, né, mostrar quem sou eu, para mim saber quem eu sou, o que eu vim fazer, o que eu preciso saber aqui na Terra, né? Que é uma questão importantíssima, né? Ou talvez de onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu vou. E aí tem uma outra questão. Aliás, antes de tudo isso tem como é que fala? Mantra, né? Deus, o Senhor conhece as minhas mais profundas intenções, né? Então me mostra quem eu sou, mostra o que eu preciso saber, mostra o que eu preciso aprender, né? E aí tem uma outra lá que é a quarta, né? Eles sabem bem, eles têm uma memória fotográfica, né? Esqueci que é: se você tem uma devoção pura, você receberá um puxão de Deus e o encontrará, né? Então está tudo marcado na cabeça de vocês aí. Então são mantras, por exemplo, que a gente já passou isso em outras lives, para que as pessoas comecem realmente a buscar a Deus. O quê? Talvez mais do que religião. Porque a gente vai fazer uma live depois, não sei quando vai ser, mas nós vamos fazer uma live sobre o que a gente precisa, de Deus ou religião, né? Porque a religião existe um monte de coisa no meio lá,
E nós só precisamos de Deus, né? Porque se a gente tem Deus, a gente não precisa de mais nada. A gente vê todos os avatares, né? Todos os avatares. Somente eles falam isso. A gente precisa de Deus. Quem tem Deus, né? Quem tem Deus tem a salvação, quem tem Deus tem a saúde, quem tem Deus tem a paz, quem tem Deus tem a alegria. Aquele que crê em Deus não verá a morte, isso é bíblico, né? Mas se você estiver morto, mesmo se estiver morto, e você acreditar em Deus, você viverá. Olha que beleza, né? Então vocês conseguem perceber a grandeza e a profundidade de Deus. Isso é tudo bíblico que eu estou falando. Você pesquisa lá, vocês vão achar. Agora a gente tem o nosso pai Google aí, que conta tudo rapidinho, né? Não deixa a gente mentir, né? Pesquisa já está ali. Tá, tudo que eu falei está no Google, você vai lá e você acha. Então, gente, como pode Deus ser tão grande e a gente viver na Terra 100 anos, 50, e não conhecer Deus? Ou não ter uma intimidade, ou não saber realmente quem Ele é? Né? Porque você vai numa igreja A, ela fala tal coisa. Você vai na igreja B, ela fala tal coisa. Você vai na C, fala... Quem está falando a verdade? Como a gente vai fazer? Então, o que nós estamos falando para você, experimente fazer uma jornada e encontrar Deus. E a hora que você encontrar Deus, aí você vai ver assim, você pode entrar na internet, vocês vão achar pessoas que têm experiências com Deus, que é muito similar a tudo que de Jesus fala, que Yogananda, o que todos os avatares falam. Então, quando você vê Deus falando, né? Inclusive eu uso muito isso nas palestras. Quando você vai no lugar, você vê um falando alto, falando B, outro falando C, você pode ter certeza que não está falando de Deus. Por quê? Quando as pessoas estão falando de Deus, existe uma coerência, tudo igual. Não tem como falar de Deus diferente. Porque Deus fala sempre do mesmo jeito. Se vocês observarem na Bíblia, tem algumas falas que Jesus faz, é assim, já não sou mais eu que falo, mas é o Pai que fala através de mim. E aí você vai ver o que está falando na frente lá, é tudo coerente com aquilo que Jesus fala. Por quê? Porque Deus fala sempre do mesmo jeito, no mesmo sentido, logicamente para os níveis diferentes, como Jesus fazia. Quando ele falava com o camponês, ele falava de planta, né? Com o agricultor ele falava sobre a terra, sobre a semente. Quando ele falava com pastores, ele falava das ovelhas, do rebanho, né? Quando ele falava com pescadores, ele falava dos peixes. Então ele tinha essa didática, né? Essa didática de falar no nível de cada grupo, de cada pessoa, né? Então, se esse Deus é grande, maravilhoso, perfeito, bom, é tudo isso, e por que nós que fomos filhos dele não podemos conhecê-lo pessoalmente, ter intimidade, saber por que nós nascemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, né? Então tem coisas que são interessantes até para falar da grandeza de Deus. Eu vi uma frase esses dias eu vi numa live, eu não me lembro quem foi, né? Que a criança, né? Uma criança falou para a mãe assim: mãe, Deus é maior que o mundo? A mãe falou assim: Deus é maior que tudo. Eu falei: mas então como que ele cabe no céu, né? Aí a mãe falou assim: nossa, o que eu vou falar para essa criança agora, né? Se Deus é tão grande assim. Mas aí tinha uma criança perto e falou assim: eu sei, ele fica sentado em cima com os pés de fora. Então você vê que existe uma beleza em Deus. E nessa jornada que nós estamos falando, é para que você experimente, talvez, né? Talvez nós deixarmos um pouco mais de pensar na questão da religião em si e pensar na essência da religião, que é Deus, né? Que é a proposta, os objetivos. Como eu disse, a Terra até 1500, 1600 ela era plana. Tinha que ser plana porque diziam que era plana, né? E nós chegamos agora numa época onde eu tenho visto, tanto na mídia, eu tenho visto tanto nas pessoas, o grupo, os pacientes dessas pessoas, quanto tem sido essa demanda, né, de busca de pessoas querendo coisas melhores, querendo coisas maiores. Eu vejo pessoas falando assim: eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que é, né? As pessoas vêm às vezes na busca de ajuda psicológica, assim, eu tenho que fazer alguma coisa, só não sei onde é e como é, mas eu preciso fazer. A gente não sabe, mas a alma sabe. Aí que está a questão, porque nós estamos falando para vocês começarem a descobrir a identidade da alma, porque a alma, quando você começa a fazer algumas práticas, algumas meditações, né, ou orações, ou como disse o Luiz, que foi o que o Yogananda disse, porque a gente estava um dia numa palestra, num grupo lá,
e a gente estava falando sobre meditação lá no espaço. Isso foi antes do Covid aí. E a gente estava lá numa palestra falando sobre meditação, inclusive até de uma forma assim, um tanto meio que cobrando das pessoas para que elas meditassem e tal. E aí houve várias falas dos colegas que tem muita dificuldade, o ocidental tem muita dificuldade em meditação. A gente viu uma queixa meio coletiva disso. E aí o Yogananda estava lá, porque ele está em todo lugar, ele faz parte das consciências crísticas. Ele falou, olha, vocês têm dificuldade de meditar, então não precisa meditar. Amem por 2 horas. Vocês não conseguem, é muito cansativo, incomoda vocês. Então pega 2 horas, 1 hora da manhã, 1 hora da noite, 1 hora que vocês quiserem, ou 2 horas seguidas. Peguem, vão amar a planta, vão amar o sol, a lua, o filho, as pessoas, enfim. Peguem os animais, a natureza, né? Ame por 2 horas, né? Por quê? Porque quando você ama, os nossos chakras, eles entram num processo de autorregulação, né? Elimina energias tóxicas, os cordões tóxicos, os bolsões tóxicos, as enfermidades, né? Quando você medita durante 1 hora, 25 minutos de meditação, se você observa, não sei se o Gerson ou você observa, Luiz, a Mayara, a Simone, se vocês observam, depois de 20, 25 minutos que você está meditando, que você começa, que aquieta mesmo a mente, você começa a perceber a entrada da dopamina, da endorfina no sangue. É uma sensação mais de prazer, de leveza. Na caminhada também acontece isso. Com 20, 25 minutos de caminhada, você começa se você voltar a atenção, tem que prestar atenção. Porque se você não prestar atenção, você não percebe, né? Por isso também que o que nós estamos falando aqui, dessa listagem que o Luiz fez, disso que eu estou falando, é quando você pega a sua atenção, né? Por isso que eu gostei muito dessa frase. Eu fazia acho que 1 ano, 2 anos que eu tinha visto, e eu estava procurando há dias. E aí eu voltei a estudar o livro da Jornada de Autorrealização do Yogananda, e eu vi essa frase, né? Essa frase, se vocês pensarem, gente, é muito forte essa frase, né? Se você tiver uma devoção pura, quando ele fala devoção pura, quer dizer assim, você prioriza. Devoção pura o que é pureza? É só aquilo. Essa água aqui, né? Pura vamos pensar assim, a água está pura, não sei que tem coisas aqui, mas né? Vamos pensar que essa água está potável, então, para beber. Então só tem água. Aí se pingar café, se pingar Rivotril aqui, se pingar álcool, ela não está pura mais. Então se a vontade nossa, ela está pura, né? Essa frase que eu falei é uma frase do Yogananda. Você receberá um puxão de Deus. Por que está puro? Porque Deus vem pra gente quando a gente escolhe Ele. Porque enquanto se escolhe dinheiro, corpo, carro, emprego, essas coisas todas aqui da terra, a gente não está escolhendo Deus. Então quando ele fala, quando a sua devoção é pura, você recebe um puxão e um encontro, né? Então aqueles que tiveram a experiência, eu já tive contato com algumas pessoas assim, e a gente vê que realmente é isso. É difícil? Não sei se é difícil. Não sei, não podemos dizer. Porque se nós viemos aqui para fazer isso, é porque Deus confiou em nós, sabe que nós somos capazes de fazer isso, né? Inclusive eu gostaria de sugerir para vocês, tem um vídeo no nosso canal que fala quem somos nós. Nesse vídeo foi colocado o sentido da vida. Por que a gente nasce? A gente não nasce para ser médico, para ser pedreiro, para ser carpinteiro. Para ser carpinteiro, para ser alguma coisa. A gente nasce, nós viemos aqui apenas para mudar o padrão vibratório da Terra. Para fazer aquilo que o Cristo disse. O amor cobrirá esta multidão de pecados. Ele não falou que os médicos, que os cientistas, que os astrônomos, que os fisiologistas, que os economistas, que os governos, ele não falou isso. Ele não falou que essas pessoas iriam cobrir. Ele diz assim, o amor cobrirá esta multidão de pecados. Então o objetivo reencarnatório é modificar o padrão vibratório da Terra. Seja em qual profissão você esteja, seja a pessoa que você for, da cor que você for, da religião que você for. Busque uma jornada de autorrealização para você ajudar da melhor maneira que você puder a obra de Jesus se realizar, que seja transformar este mundo de provas em expiações
em um mundo de amor, porque esse amor que você emana vai ajudar a cobrir, né, todo o sofrimento da humanidade e ser aquilo que ele falou. Somente o amor cobrirá essa multidão de pecados. Um bom dia a todos, muita paz, que os seres crísticos abençoem você a iniciar, ou se você já iniciou, a conseguir chegar nas consciências crísticas.